A Polícia Técnico-Científica fez ontem a reconstituição do acidente que vitimou os irmãos Bruno e Júnior Araújo na Avenida Miguel Rosa. Entre outras respostas, a perícia busca a velocidade aproximada do veículo que se chocou com o carro das vítimas. O trabalho foi bastante minucioso. Pelo menos 10 peritos criminais fizeram a reconstituição do acidente. Foram utilizados veículos idênticos aos envolvidos na noite da tragédia. Com apoio da S-Trans, foram interditados trechos da Avenida Miguel Rosa e das ruas 1º de Maio e Jacob Almendra, nas proximidades do cruzamento onde o acidente aconteceu. A reconstituição deverá elucidar algumas dúvidas. Nós já reunimos a equipe do Laboratório de Análise em Material Audiovisual e já foi feito um trabalho nesse sentido nas imagens do dia do acidente, que nos foram disponibilizadas pela Delegacia de Acidente de Trânsito. Mas é necessário que nós coletamos outras imagens e que façamos algumas simulações aqui para que nós possamos ter resultados realmente científicos, para que possamos determinar exatamente para quem era a preferência de passagem no momento em que os dois carros chegaram ao cruzamento. Então hoje as principais informações que nós vamos tentar buscar nesse levantamento vai ser exatamente de quem era a preferência de passagem, para quem estava o sinal verde no momento e a velocidade dos veículos envolvidos no acidente no momento da colisão. O trabalho dos peritos começou às 10 horas da noite e seguiu pela madrugada. E o resultado da reconstituição já deve ser concluído nos próximos dias. Para comparar as informações que foram colhidas com as pessoas que prestaram seus depoimentos, para confirmar, evidentemente ou não, algumas informações foram passadas acerca da velocidade e acerca da abertura e fechamento dos sinais. Então, basicamente, a gente vai tentar, nesse final de semana, vamos nos debruçar em cima desses dados, coletar todas as planilhas que nós vamos analisar e tentar, até na próxima semana, fechar o nosso laudo pericial, os nossos laudos periciais, são 2 laudos. Por causa do acidente, 2 pessoas morreram. O produtor cultural Júnior Araújo e o irmão Bruno Queiroz. O amigo deles, Jader, ficou gravemente ferido e segue internado. De acordo com o Instituto de Criminalística, esta é a 6ª perícia realizada neste mesmo local. Os demais acidentes também foram gravíssimos. Além da reconstituição e das imagens do circuito de segurança de uma clínica, será realizada uma análise paralela feita por pesquisadores. O velocímetro do Corolla foi levado para o Departamento de Física da Universidade Federal do Piauí. Uma análise que a gente fez com o velocímetro do veículo do Corolla, no caso envolvido, que foi retirado pelos peritos e levado para a Universidade Federal. Que eles têm uma parceria com a gente no laboratório lá, que eles estão fazendo um estudo para ver realmente qual a velocidade, se no ponteiro, porque às vezes surge aquela dúvida, teve um acidente, o ponteiro parou naquela velocidade. Não necessariamente não é aquela velocidade que o carro estava, entendeu? Então eles estão tentando, através desse estudo que eles estão fazendo lá, no Departamento de Física da Universidade Federal, para saber realmente qual a velocidade que ele estava pelo velocímetro, que vai corroborar com o resultado de hoje, que hoje eles também vão passar com várias velocidades para ver qual a real velocidade que os dois veículos envolvidos estavam. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o perito Raulisson Ibiapina, que participou dessa reconstituição ontem e pode nos dar mais informações. A gente sabe que 3 testemunhas, de acordo com a polícia, foram ouvidas, que estavam naquele outro veículo que aparece na imagem, seriam as pessoas que primeiro deram atendimento e socorreram os passageiros do automóvel que foi sinistrado, que recebeu a batida. E agora a gente quer saber que respostas é que se busca com esse trabalho e qual é a metodologia empregada para se checar essa velocidade aproximada do carro que possivelmente provocou essa batida. Bom dia. Bom dia, Tiago. Estamos à disposição para esclarecer as eventuais perguntas que venham a surgir. A gente simulou ontem, como você mesmo frisou, foi uma reprodução simulada em que a gente tinha como intuito dirimir basicamente todas as dúvidas que tínhamos com relação a toda a dinâmica, responder os questionamentos que foram feitos pela autoridade policial através de 2 requisições e tentamos sanar ao máximo. A gente ficou desde 9 horas e 30 minutos até quase meia-noite ontem para fazer um trabalho com todo um mutirão feito pela Polícia Civil, militar também. Enfatizamos aqui a colaboração deles, a S-Trans também, que nos ajudou no fechamento das vias. E a gente tenta, com todas essas nossas análises, fechar todas essas eventuais dificuldades que a gente teria
caso não tivéssemos feito a simulação. Explique para a gente como é que fica, como é que se chega a essa velocidade aproximada. Vocês utilizaram 2 veículos ali em condições análogas à do acidente, né? E, inclusive o veículo Fusca com 3 passageiros também. Correto, Tiago. A gente tenta fazer Um uma motorista simulação. e 2 passageiros. Isso. A gente tentou aproximar ao máximo de todas as condições que ocorreram no dia do sinistro, no dia do acidente. É tanto que nós fizemos cálculos prévios para iniciarmos os trabalhos naquele horário, de modo que no momento em que tivéssemos lá por volta de 11 horas, 27 minutos e 10 segundos, o nosso veículo também estivesse passando pelo mesmo trecho, como de fato conseguimos, né, foi dentro da nossa expectativa. O que nós podemos falar para a população, em média, sobre a dinâmica da nossa simulação? A gente usou alguns pontos de referência, pegamos o ponto que ficava próximo... Isso é um laser que está aparecendo? É uma trena laser que dá uma precisão muito maior, né, do que uma trena mesmo que você mede, para a gente tentar aproximar o máximo das medidas corretas lá em loco. Então, a trena laser, você dispara um laser, ele bate no obstáculo e te dá a distância logo prontamente. Pois bem, então a gente pegou alguns pontos, um deles dá para você ver próximo lá a imagem aberta, é próximo logo lá ao poste, foi um dos pontos que nós pegamos. O outro ponto de referência foi uma árvore que aparece quase no meio, projetada no outro lado da via, para a gente pegar quase no meio do local em que houve o acidente, isso no caso para o Corolla. No caso do Fusca, a gente pegou pontos de referência que ficavam do outro lado da via. Então, com essas dimensões e comparando com as imagens que a gente tinha, tanto do local do dia do acidente, como de ontem também, a gente vai conseguir realmente, nesse final de semana, responder a todas as dúvidas que a gente tem. Se não a velocidade aproximada nesse momento, é possível afirmar que o veículo Corolla estava acima da velocidade permitida para a via, que é de 60 km? Com o que nós temos hoje, podemos dizer que sim, mas na verdade não podemos dizer qual velocidade. Uhum. A gente já tem uma ideia mais ou menos, mas por questão mesmo de ética profissional e também por sigilo de inquérito, a gente não pode divulgar, mas já sabemos que ele está uma velocidade superior à velocidade permitida pela via. Nós estamos recebendo aqui também a perita Julieta, que participou do trabalho e falou dessa questão do velocímetro, que vai ser feita uma análise em parceria com a Universidade Federal. Qual é a metodologia empregada lá? Há uma situação em que o ponteiro do velocímetro teria parado numa velocidade de 160 km, mas isso não pode se dizer que o carro estava a essa velocidade. Bom dia. Bom dia. Sempre que ocorre vários acidentes, que às vezes o ponteiro para, às vezes o pessoal gostam de divulgar dizendo, estava naquela velocidade. Aquela velocidade que para o ponteiro não quer dizer a velocidade real que o carro estava. Uhum. Então, o que é que é mais um estudo, é mais um método que nós estamos tentando, que é, através do velocímetro, fazendo algumas análises no laboratório do Departamento de Física da Universidade Federal do Piauí. O que vai dizer? O velocímetro por si só, ele pode dar essa velocidade? Pode. Pode? Pode. O Raulison, que está à frente também desse estudo, ele sabe dizer até melhor do que Por favor, Isso, Raulison. pois não. Na verdade, como a gente enfatizou, a doutora Julieta já nos antecipou aqui, a gente está tentando fazer a aproximação com as metodologias. A gente está usando 2 metodologias com análise de imagem, uma para a gente calcular mesmo através de uma planilha, o outro através de um software, que analisa através das imagens, através dos seus gráficos, a velocidade que ele estava na via. E a terceira metodologia, esta é inovadora, como a gente tentou frisar, a gente não tinha utilizado ainda em análise aqui no Piauí, que está sendo feito no velocímetro. Sendo que esta última, ela vai apenas atestar a faixa de velocidade, nós já temos ideia através das análises. Agora, por que ela é importante também? Porque em outras eventuais demandas, em que nós não tivéssemos, por exemplo, as imagens disponíveis, a gente poderia utilizá-la para tentar dar a velocidade e, eventualmente, a dinâmica. Nesse caso, deve corroborar com ela vai corroborar, né? É uma metodologia que vai estender para outras demandas. Porque o que é que a gente fez ontem, para entendermos melhor? A gente sabe que a lombada eletrônica, ela te dá a velocidade média que o carro tem em determinado trecho da via. Como, infelizmente, não é possível se colocar lombadas eletrônicas em vários lugares, o que a gente fez ontem foi, basicamente, tentar simular o que acontece com a lombada. A gente marcou 2 pontos, ou 3, no caso do veículo Fusca. A gente não calculou apenas a velocidade, não vamos calcular apenas do Corolla, vamos também calcular do Fusca. E a gente vai, com um intervalo de tempo, medir a velocidade média. Então, uma fórmula de física. O que nós fizemos ontem é o que a lombada já faz. Só que não dá para você colocar uma lombada em qualquer lugar. A gente tentou, então, levar a nossa lombada, entre aspas, para simular a nossa dinâmica. Prazo para resultado do trabalho? Ótimo. A gente está se debruçando nesse final de semana, já vamos pegar os dados
e começar a partir de hoje, fazer todos os cálculos pertinentes, comprar nossas planilhas, analisar com os demais colegas que fazem parte aí da nossa equipe. E mais tardar na próxima semana a gente está tentando finalizar este nosso laudo, os nossos laudos periciais. Tanto o laudo de local, como o laudo de ontem, né, da simulação de ontem, da Universidade Federal. Aí quando a gente tiver todos os resultados, nós vamos chamar a imprensa, porque eu acho assim que a sociedade quer uma resposta. De fato. E vamos mostrar todos os nossos resultados. Acho que mais tarde, até o final da semana que vem. Muito bom. E a gente permanece, então, acompanhando o trabalho da perícia nesse caso que chocou o Terezinha num acidente que terminou tirando a vida de 2 irmãos e uma terceira pessoa ainda hospitalizada. Quero agradecer aos peritos Raulison e Julieta pela vinda aqui ao Notícia da Manhã para esses esclarecimentos. Nós que agradecemos a oportunidade mais uma vez para tentar dar os esclarecimentos. Um bom dia. Bom dia.